Oi pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula da semana. Separei mais algumas coisas aqui para vocês e dessa vez eu tô aparecendo também. A gente vai aprendendo umas coisinhas aqui, outras ali sobre edição e aí consegue fazer uns vídeos cada vez mais elaborados. Bom, então vocês já devem ter visto aí na apostila, a nossa aula de hoje é sobre força de atrito. Eu separei algumas coisas aqui que eu tinha em casa que me lembram a existência ou a ausência de atrito, enfim. E aí eu vou pedir para vocês abrirem na página que estava lá nas orientações do caderno de atividades para a gente começar a conversar sobre força de atrito. Então, lá na primeira página vocês podem ver que tem esse QR Code aqui no cantinho. Eu sempre gosto de colocar os QR Codes para fazer referência aos vídeos que eu penso, enfim, na hora que eu estou planejando as aulas de vocês. E esse QR Code especificamente ele faz menção a esse episódio aqui, que é um episódio em que o Dexter decide que ele está perdendo muito tempo tomando banho. Então o que ele decide fazer? Como ele não quer mais tomar banho, ele não quer mais ficar sujo também, obviamente ele não quer continuar com aquela sujeira no corpo. Ele decide que ele vai se plastificar, então ele vai se cobrir com uma película, que é uma película antiaderente. E então nenhuma sujeira mais vai grudar, então ele não vai mais precisar tomar banho e ele vai ter mais tempo para conseguir fazer as suas invenções no laboratório. Só que daí as coisas não saem exatamente como ele planejava. Eu vou deixar um trechinho do vídeo agora para vocês assistirem, para mais ou menos entender o que acontece no momento em que a gente não tem mais o atrito na água. I'm so shiny. I am free and no more cleaning for me. Now back to my work. A minor inconvenience. Então, o que deu pra ver ali no vídeo do Dexter? Ele não conseguiu mais fazer absolutamente nada, né? Ele não conseguia mais segurar os frascos dele no laboratório, ele não conseguia começar a se mexer e, ao mesmo tempo, depois que ele usou aquele ventiladorzão lá pra fazer ele se movimentar, ele não conseguia mais parar. Então, o atrito tá por trás de muitas das coisas básicas da nossa vida. O que eu coloquei pra vocês aí na apostila, então? Aqui em cima temos um rapaz jogando boliche, aqui um pessoal se divertindo num ringue de patinação. O que a gente pode pensar que tem em comum entre essas duas imagens aqui? Tanto a pista de boliche quanto a pista de gelo, elas são extremamente escorregadias, né? Então, quando a gente tem uma superfície que é mais escorregadia, a gente vai acabar falando que tem pouco atrito. Então, o atrito tem a ver com o quanto uma superfície pode nos dar aderência ou não. Então, o que eu tenho aqui em casa que eu selecionei para vocês, lembrando, em relação a pouco atrito, tá? Por exemplo, quando a gente vai passar creme hidratante nos pés, a gente tem que esperar o hidratante secar muito bem antes de botar o chinelo e tentar caminhar pela casa, porque senão o pé escorrega dentro do chinelo. Não sei se vocês têm hábito de passar creme nos pés, mas é algo que deixa tudo bem escorregadio. A mão também, além de ficar melequento, fica escorregadio. Uma outra coisa que eu me lembrei, e quem é fã de cubo mágico daí vai lembrar também,
é que existem diversos cubos diferentes. Normalmente a gente procura cubos que tenham menos aderência, que tenham menos atrito, para a gente conseguir fazer o movimento mais rapidamente. Eu não consigo resolver o cubo em poucos segundos, que nem alguns de vocês conseguem, mas eu tenho um desses aqui, porque os outros que eu tinha eram aqueles de 1,99 e eles trancavam. Voltando aqui então para a nossa apostila, o outro lado já vai mostrar um cenário que vai ser o oposto daquele primeiro. Então, por que que a superfície de um skate, por exemplo, é revestida com uma lixa que é muito parecida com uma lixa de unha? Elas são superfícies que normalmente são mais ásperas, e aí a gente pode ver até, tem tipo uns calombinhos assim em cima delas. E essas superfícies mais ásperas, elas têm então bastante atrito. A gente vai anotar aqui. Das coisas que eu tinha em casa, eu separei então lixa de unha, é algo que normalmente a gente tem uma dessas aqui. E eu quis pegar para vocês também o único carrinho num tamanho mais considerável que eu tinha aqui em casa, deu a coincidência de ser um DeLorean, para comentar justamente sobre a importância da escolha dos materiais, tanto do pneu, então a borracha é um material que vai garantir uma aderência muito grande, então vai ter bastante atrito. E em relação ao asfalto, essa força de atrito que surge, ela também é bastante intensa. Hoje em dia, estão se fabricando já alguns pisos que são uma mistura de borracha de pneu de carro já usada, antiga, misturam num concreto, e esse concreto fica com um nível de atrito ainda mais alto, então garante melhor o controle do carro para o motorista. E da onde que vem essa aderência, né? Como é que eu vou diferenciar um material que vai ter bastante aderência, bastante atrito, de um material, uma superfície em que eu consigo deslizar tranquilamente sobre? Isso vai ter a ver com encaixes e chicletes, né? Que eu chamo encaixes e adesões moleculares que existem entre as superfícies. Então, olha o que essa animação está mostrando ali pra gente. A pessoa... Pode ser a gente, por exemplo, tentando empurrar alguma caixa, fazendo uma limpa em casa, né? Aproveitando que a gente está de quarentena mesmo. A pessoa está empurrando ali uma caixa e o que aquela bolinha ali com aquele zoom está nos mostrando? É que, na verdade, apesar do chão e a caixa parecerem ser super lisinhos, nada é completamente liso se a gente vai olhar a nível molecular. Então, a nível molecular, a gente tem alguns buracos e algumas protuberâncias ali, que quando a gente coloca um corpo em cima do outro, alguns desses buracos se encaixam e outros ficam presos entre si. Então, quando existe a força de atrito, é porque esses encaixes de um objeto que a gente está arrastando em cima de uma superfície, eles estão ou grudados ou realmente afundados. É como se um pedaço do corpo estivesse afundado no outro. E aí fica complicado de movimentar. Então, o que a gente vai anotar aqui, ó? Que a origem da força de atrito tem a ver com esse encaixe molecular e com essa adesão entre as superfícies. O que eu posso determinar aqui como um encaixe, por exemplo? Eu posso dizer que é essa parte aqui, ela estaria exemplificando um encaixe, porque eu tenho um pedaço da caixa entrando num buraco do que seria o piso, e aqui eu teria um caso de adesão. Então, é uma parte da caixa grudando, feito um chiclete mesmo, entre as superfícies. Então, na verdade, um adesivo, se a gente for pensar, uma figurinha de álbum, por exemplo, ela é uma situação em que a gente tem, ou sei lá, a gente vai colar... Lembra quando a gente tinha que colar as folhas do tema de matemática no caderno de matemática? Coisas que tenham cola são coisas que têm muita adesão. Então, quando a gente cola uma coisa na outra, a gente está criando um grande atrito ali também. A gente vai analisar principalmente o atrito que existe entre corpos no estado sólido, tá? A gente também vai conversar um pouquinho sobre o atrito do ar, a resistência do ar, mas o nosso enfoque vai ser justamente nesse tipo de atrito em materiais no estado sólido. Então, voltando aqui para a apostila, o atrito é essa força de interação entre os corpos, certo? O que é aquela palavrinha chique que aparece ali, que é o empírico, né? Tudo que a gente sabe sobre força de atrito foi através de experimentação.
Então, as equações que vão surgir aqui na força de atrito, elas foram feitas a partir de análises em laboratório mesmo que a gente conseguiu. Então, o atrito pode ser útil para duas coisas. E aí eu gosto de dizer que o atrito vai ser uma força do contra. Porque ou ele vai querer que um movimento que está acontecendo pare, ou ele vai querer que um movimento nem comece. Na verdade, ele é contra-movimento. Seria como se fosse uma força pró-preguiça, assim, a gente pode pensar. Tá? Então, o que é essa primeira imagem que eu botei aqui para vocês do Cristiano Ronaldo? A ideia... É o Cristiano Ronaldo, né? Não falei besteira. A ideia é que ele saiu correndo, comemorou um gol e tudo mais, daí ele saiu deslizando, né, de joelho pela grama. E o que a gente sabe? Que depois de um tempo ele vai parar e aí provavelmente vão chegar os coleguinhas dele aqui, é isso aí, parabéns, golaço, vão pular nele e tudo mais. Tá? Então essa aqui seria a situação em que um movimento existia e ele está tentando acabar com um movimento. Então esse tipo de atrito a gente vai chamar de atrito cinético ou atrito dinâmico. Então a gente vai escrever aqui embaixo que esse é o caso do atrito cinético. Agora, pode ser uma situação tipo essa aqui, a tampinha tá parada no gargalo da garrafa e a gente quer fazer a tampinha girar para conseguir abrir a garrafa e a gente não consegue abrir de jeito nenhum. O atrito está fazendo com que o movimento da tampinha nem comece. Ele não está deixando a tampinha se movimentar. A mesma coisa acontece se a gente vai tentar empurrar uma mesa que está há muito tempo no mesmo lugar ou algum armário que esteja muito pesado, fica muito complicado de começar o movimento. Então, esse tipo de atrito que surge aqui é o atrito estático. Vai ser importante a gente saber a diferença desses dois tipos de atrito aqui. Então, a primeira força que a gente vai conversar é a força de atrito cinético. Eu acho ela a mais tranquila de todas, porque ela vai ter sempre um valor constante. Então, ela vai acontecer quando o corpo estiver se mexendo, mas se eu for pensar numa situação de um jogo de curling, por exemplo, vocês sabem o que é curling, né? Aquele da vassourinha. Então, naquela situação ali, por exemplo, independente daquela minha pedra tá mais rápida ou mais devagar, o atrito que vai existir entre a pedra e o gelo, desde que eles não passem a vassoura ali, vai ficar sempre igual, porque ele não depende do quão rápido o corpo está se mexendo. Mas do que essa força de atrito cinético vai depender? Primeiro, depende dos materiais que estão em contato. Então, é muito diferente, por exemplo, se eu for considerar que o meu DeLorean está deslizando em cima dessa minha mesa, que é bem lisinha, ou se ele for deslizar em cima de um monte de lixa de unha. Isso vai fazer diferença. Então, faz diferença esses materiais que estão em contato e também faz diferença a normal que existe entre essa superfície. Porque a gente já viu que a normal está relacionada ao peso do corpo, né? Então, o que vai acontecer? Quanto mais pesado for o meu corpo, mais profundo vai ser aquele encaixe molecular que acontece. Mais grudadas as moléculas vão ficar em função da adesão. Mais difícil vai ser de eu conseguir movimentar o corpo. Então, mais forte vai ser a força de atrito. Forte a força. Poético, né? E aí, bom, isso aqui da normal já estava escrito aqui embaixo para vocês. E aí a gente chega nessa equação que, como eu tinha dito antes, ela é empírica, ou seja, ela foi escrita através de experimentações. E essa equação, então, vai dizer o seguinte, que a força de atrito, ela vai depender do coeficiente de atrito, que tem relação ali com os materiais que estão envolvidos, e vai depender também da força normal. Então, Fat, eu sempre erro isso aqui, cinético, é força de atrito cinético. E aí eu pergunto, tudo que é força é medida na mesma unidade. Qual é a unidade de força? Newton. E aproveito para fazer uma ressalva aqui. Newton é com letra maiúscula, tá? Já vi em alguns materiais aí Newton aparecendo com letra minúscula. A gente tem que tomar cuidado com isso.
Esse μ, que é uma letra grega, μc, vai ser o nosso coeficiente de atrito. E ele não vai ser um coeficiente de atrito aleatório, ele vai ser o coeficiente de atrito cinético. E o N vem de força normal. Vocês estão vendo que tá tudo interligado, né? Então não dá para simplesmente, não, agora eu não vou mais pensar sobre força-peso, porque força-peso ficou lá no passado. Não. Tudo na física vai se relacionando, especialmente em todos esses assuntos que a gente está trazendo aqui sobre dinâmica. Então, é a tal da bola de neve que as pessoas falam. Não deixem as coisas para trás. Vocês podem ter percebido que eu não escrevi nada de unidade no coeficiente de atrito cinético, né? Isso é porque não tem unidade de coeficiente de atrito cinético. E a gente comemora, porque a unidade é um negócio que a gente sempre esquece de botar mesmo. Então, pela primeira vez na física, eu vou poder escrever um número e não vou precisar botar uma letrinha do lado. Ai, que alegria! Então, vamos tentar imaginar uma situação que é a seguinte, ó. Que força a gente tem que fazer em cima do skate para manter ele andando com uma velocidade constante? Então, o que seria essa situação aqui? É como se eu estivesse empurrando o skate, só que agora a gente está considerando aquelas situações em que existe uma força de atrito. Primeira coisa que eu já posso pensar é o seguinte: para que lado que o skate está andando, hein? Como é que eu posso descobrir isso? Eu vou ter que me lembrar do seguinte, que a força de atrito, ela está sempre tentando ir contra o movimento, né? Então, se ela vai contra o movimento, o que eu posso pensar? Que se tem força de atrito para trás, é sinal de que o meu skate tem uma velocidade, ele está se movimentando para frente, certo? Então, se eu não fizesse força nenhuma em cima do skate, o que iria acabar acontecendo eventualmente? Eventualmente ia ter só a força de atrito, ia estar contra o movimento, o skate ia acabar parando lá no final, né? Mas não é isso que a gente quer que aconteça. A gente quer que o skate até o fim se movimente sempre com a mesma velocidade. E aí a gente vai ter que lembrar das leis de Newton de novo. O que as leis de Newton me falavam mesmo? Que se eu quero que o corpo continue se movendo com velocidade constante, significa que não pode existir força resultante. Ou seja, a força que eu vou fazer tem que ser igual à força de atrito. Então, essa questão aqui só perguntou de um jeito mais elegante qual era a força de atrito que o skate estava sentindo. Porque, para eu manter ele com velocidade constante, a minha força tem que ser igual à força de atrito. Vamos ver o que ele me deu de informação para eu poder calcular essa força de atrito, né? Então, eu adoro resolver questão de física usando marca-texto, porque assim eu consigo destacar as informações importantes no meu texto. Então, olha só, ele disse que a massa do skate vale 1 kg e ele disse que o coeficiente de atrito cinético vale 0,5. O que eu posso fazer com isso, então? Eu vou me lembrar que a normal, nesse caso aqui, vai ser igual ao peso. E peso é massa vezes gravidade. Então, tendo a massa, eu consigo descobrir a minha força normal. A minha força normal vai ser 1, que multiplica 10 da gravidade da Terra. A minha normal vale 10 newtons. E ele já me deu o coeficiente, que já vai entrar prontinho aqui na equação. Então, quanto que vale a minha força de atrito? Ela é 0,5 vezes 10. Ou seja, a minha força de atrito cinético, porque ele está se mexendo, vale 5 newtons. Beleza. Se eu quero manter esse skate, então, andando com velocidade constante, a força que eu vou fazer tem que ser igual à força de atrito. Então, estava aqui a nossa resposta, 5 newtons. O que normalmente assusta as pessoas? O que normalmente assusta as pessoas quando a gente conversa sobre força de atrito? Não é tanto a força de atrito em si que a galera acha complicado normalmente. Normalmente o pessoal se embanana, assim, se confunde, porque tem que lembrar das leis de Newton, que eu venho falando desde o primeiro dia de aula. Tem que relembrar como é que faz os cálculos de força-peso e força normal. Então, assim,
junta várias coisas da física para fazer algo muito bacana e muito legal, só que a gente precisa tomar cuidado e prestar atenção em alguns detalhes para não cair em nenhuma armadilha ou coisas assim. E aí o outro atrito que a gente tem é a força de atrito estático. Então, ao invés de ser um atrito que vai existir quando o corpo já está se mexendo, é aquele atrito que não vai deixar o movimento começar. Tá? Então, ele vai ser variável e eu já até sublinhei aí para vocês, mas eu quero mesmo assim que vocês passem um marca-texto, porque ele sempre vai equilibrar as forças que estão tentando colocar o corpo em movimento. A equação, se vocês forem olhar, é praticamente a mesma. Aqui saiu um errinho, não sei o que aconteceu, mas esse N que foi parar aqui embaixo... Opa, peraí. Deu. Esse N que foi parar aqui embaixo, na verdade, era para estar aqui, tá? Então, não sei se saiu errado a impressão da apostila também, vocês podem corrigir isso pra gente. Essa equação aqui, ela vai servir para calcular a força de atrito estático, só que ela vai ser para a gente descobrir um valor máximo. Por quê? Justamente porque a força é variável. O atrito ele não vai sair de cara fazendo o máximo de força que ele pode nos dar. A gente vai fazendo essa força crescer aos pouquinhos e a gente chega naquele valor máximo através dessa equação, tá? Então, só depois que a gente consegue, vou passar marca-texto aqui também, só depois que a gente consegue fazer uma força maior do que esse atrito estático máximo, que é o que a gente descobre pela equação, é que a gente consegue colocar o corpo em movimento. E aí, quando a gente mexe o corpo, o atrito começa a virar cinético, porque daí tá se mexendo, e aí a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque vão existir 2 tipos de atrito. Então, não é que nem lá a força elástica, que era uma só e acabou. Então, essa equação aqui vai servir só para a gente calcular o valor máximo desse atrito estático. É o quanto ele segura parado, né? A gente pode anotar isso, que esse atrito estático máximo é o quanto ele segura o corpo parado. Passou disso, o corpo vai começar a se mexer. Tá? Então, eu chamo de FATEMAX aqui. Força de atrito estático máximo. Não sei nem se vai caber aqui no meu tablet. A gente dá um jeitinho. Mais uma vez, como é uma força, a medida vai ser em newtons. Aqui a gente tem o coeficiente de atrito estático. Esse não tem unidade, então não preciso deixar aquele espaço. E o N de força normal. Aqui. Certo? Só pra gente entender um pouquinho melhor, então, esse tal desse atrito estático. Deixa eu botar as minhas coisas aqui pra baixo, limpar a mesa. O DeLorean vai ficar aqui porque o DeLorean é legal. Então, assim, imagina que esse cubo tá parado aqui em cima da mesa, tá? Vamos supor que a força de atrito estático máxima que existe entre esse cubo e essa mesa vale 5 newtons, tá? Isso significa que se eu chegar aqui e eu fizer uma força que vale menos do que 5 newtons, ou exatamente 5 newtons, eu não consigo mexer esse cubo. Eu só vou conseguir mexer esse cubinho se eu fizer uma força maior do que 5. O que é uma força maior do que 5? Não é necessariamente 6, né? Pode ser 5,0000001. Isso já é uma força maior, tá? Então, ó, se eu chegar aqui e eu fizer uma força de 1 newton só, quanto que o cubo vai me responder? Às vezes a gente tem a tendência de dizer que o cubo faria 5 newtons de força, né? Só que imagina a situação, se eu chegasse aqui e eu fizesse 1 newton e ele me devolvesse 5, eu ia ter uma força resultante de 4 newtons. Então eu iria às vezes esbarrar numa mesa ou numa cadeira e as coisas iriam me atacar. Isso não acontece. Então o que a gente tem que cuidar? Se eu tô fazendo, vamos lembrar daquela palavrinha lá, né? A força de atrito estático, ela é variável. Ela equilibra a força que eu tô fazendo em cima do corpo.
Então, se eu chego aqui e eu faço só 1 newton de força, o atrito estático me devolve 1 newton de força. Se eu aplicar 2, ele vai me devolver 2. E assim por diante. Se eu fizer 5 newtons de força, eu ainda não consigo mexer o cubo, ele me devolve 5. Se eu fizer 5,1, eu consigo movimentar. Deu para entender? Essa é a lógica do atrito estático. Então, pensando nisso que eu acabei de mostrar ali para vocês com o cubo, vamos tentar enxergar isso na situação da cômoda. Então, olha só, ele está dizendo aqui que a força de atrito estático máxima para o caso aqui embaixo dessa cômoda, que foi uma cômoda que inclusive eu desenhei no PowerPoint, fiquem orgulhosos, vale 50 newtons. Isso significa o quê? Que eu só vou conseguir fazer essa cômoda começar a se mexer se eu fizer uma força que vale mais do que 50 newtons. Vou pegar uma outra cor de caneta agora, para a gente poder fazer essa análise. Eu quero um laranja, porque a gente está falando de um atrito que é laranja. Aqui. Às vezes o tablet não colabora. Deu. Vamos lá, então. Se eu fizer 10 newtons de força em cima da cômoda, eu vou conseguir fazer ela se mexer? Não, porque o atrito segura até 50. Então, essa é uma situação em que ele vai me devolver 10 newtons para trás. Ele vai equilibrar a minha força e, por isso, o corpo continua parado. Se eu fizer 30 newtons, ele vai me devolver 30 newtons. Eu ainda não consegui movimentar o corpo. Se eu fizer uma força de 50 newtons, ele vai me devolver 50 e aqui eu vou ter chegado no meu Fatemax. Aqui eu vou ter chegado no meu limite. A partir dessa força, a gente sabe que a cômoda vai se mexer. Então, lá naquela última situação, se eu fizer uma força de 80 newtons, eu sei que eu vou conseguir movimentar o corpo, né? Então, só pra gente completar, né? Aqui embaixo, a cômoda continuou parada. A gente não conseguiu mexer. Lá do outro lado, a gente sabe que a gente consegue mover esse corpo aqui. Então, a gente não sabe quanto que vai ser o atrito que vai estar aqui para trás, mas a gente sabe que ele vai ser um atrito cinético, porque eu vou ter conseguido fazer o meu corpo começar a se mexer. Faz sentido isso? Eu espero que sim, tá? Então, essas são as principais diferenças entre força de atrito estático e força de atrito cinético. O estático vai aumentando o valor aos pouquinhos para equilibrar a força que está sendo feita até chegar no máximo. O atrito cinético não. O atrito cinético já tem sempre aquele valor que a gente calcula com a equação. Então, se eu tivesse trocado essa força aqui, por exemplo, por 500 newtons, essa força de atrito cinético continuaria sendo a mesma de quando eu estava fazendo 80. Tem sempre o mesmo valor. O que é esse tal de coeficiente, aquele μ ali que aparece nas questões? Então, é importante ressaltar um primeiro ponto, tá? Não existe coeficiente de atrito do gelo, ou da lixa de unha, ou de um material isoladamente. O coeficiente de atrito ele é sempre relacionando duas superfícies, dois materiais. Isso faz diferença, tá? E esses coeficientes de atrito, assim como está dizendo aqui nesse parágrafo, ele foi determinado experimentalmente. Então, foi em laboratório que começaram a botar alguns materiais em contato e aí foram vendo, iam medindo, né, qual era a força de atrito que a gente conseguia para cada valor da força normal. Então, da onde que sai isso? Ó? Se a gente for analisar lá a nossa equação de força de atrito é coeficiente vezes a normal, né? Se eu passar a normal dividindo para lá, o que eu chego? Que o coeficiente, ele é a força de atrito dividida pela normal. Então, na verdade, o coeficiente, ele nos dá uma proporção da relação existente entre a força de atrito e a força normal. Tá? É daí que ele sai. E por isso que ele não tem unidade também. Eu teria Newton dividido por Newton, e aí a unidade dele é simplesmente nada. Ai, Marina, tu vai pedir pra gente fazer alguma coisa dessas em avaliação? Primeiro, gente, eu nem sei quando que a gente vai ter uma avaliação, né? Considerando todo esse contexto que a gente tá. E segundo, nem tudo que eu explico pra vocês é porque eu vou cobrar em algum exercício. Mas é legal a gente ir conhecendo como é que as coisas na física vão sendo feitas.
O coeficiente de atrito estático, e isso é uma coisa importantíssima, eu vou até destacar de laranja, o coeficiente de atrito estático, ele é sempre maior ou igual ao coeficiente de atrito cinético, se a gente estiver considerando os mesmos materiais. Então, se vocês forem comparar a coluna do coeficiente de atrito estático com a coluna do coeficiente de atrito cinético, vocês vão ver que os números da coluna do estático são maiores do que a do cinético. Eu acho que o único material em que está igual ali é o teflon, né? O teflon sobre o aço, o teflon sobre o teflon mesmo. Eu, inclusive, peguei aqui um material com teflon para mostrar para vocês, eu só não tinha botado em cima da mesa porque ele era muito grandalhão, né? Ocupava muito espaço aqui pra gente. Ok? Um dos números que eu mais gosto dessa tabela é esse aqui embaixo, tá? O das articulações humanas. Então, a gente, em função desse coeficiente de atrito ser minúsculo, isso significa que a gente tem muito pouca aderência entre as nossas articulações. Isso é bacana. Então, por mais que a gente chegue um dia e fale assim, tô enferrujado e tal, tô com dor no joelho, tô muito tempo sentado, fazendo as videoaulas, e blá, mesmo assim, lá na verdade não tem ferrugem nenhuma, a gente tá com as articulações super bem lubrificadas. Então, lembra que eu destaquei ali na tabela que o coeficiente de atrito estático vai ser sempre maior do que o atrito cinético? Isso acaba trazendo a consequência de que essas forças também vão ter sempre essa relação, uma em relação à outra, tá? Então, o atrito cinético vai ser sempre menor do que o atrito estático máximo entre aqueles mesmos materiais. Por que o atrito cinético é sempre menor do que o atrito estático? Tá? Imagina quando tudo isso acabar, quando tu for visitar a tua vovó pela primeira vez e disser assim, vó, que bom que tudo isso passou, tava com saudade da senhora, ela vai te dar um oi, te dar um bolinho e em seguida ela vai te pedir, faz muito tempo que ela não consegue limpar a parte de trás do armário de louças dela e ela pede a tua ajuda então para arrastar aquele armário. Aí imagina, é um armário que está em cima de um carpete, já deu uma afundada, né? Cheio de louça. Há muitos anos não se mexe lá. O encaixe que existe entre o armário e o piso, ele é muito grande. Então, isso vai fazer com que a primeira tentativa de quebra desses encaixes seja muito complicada de se fazer. A gente acaba tendo muito mais adesão e mais tempo para os encaixes acontecerem quando os objetos estão parados em cima das superfícies. Agora, quando a gente tem um objeto em movimento por cima da superfície, nem dá tempo dessas adesões se formarem ou desses encaixes se aprofundarem. Então fica mais fácil a gente arrastar um corpo pesado empurrando ele o tempo inteiro, do tipo, vou empurrar uma caixa pesada, sai correndo empurrando, que vai ser mais fácil do que empurrar um pouquinho e parar, e empurrar de novo um pouquinho e parar. Porque a força que a gente precisa fazer para o movimento começar é muito maior do que a força que a gente precisa para só manter ele continuando. E aí, essa diferença ela fica ilustrada muito bem nesse gráfico que está aqui. Então, deixa eu só pegar uma outra caneta para poder mostrar o que são esses itens que tem aqui. Então, aqui ele está relacionando o valor da força de atrito com a força que a gente está fazendo em cima de um corpo. Tá? Então, imagina o seguinte, ó, aqui no cantinho é o nosso zero. Então, isso significa o quê? Que se eu não estou fazendo nenhuma força para tentar mexer o corpo, o atrito também não vai existir, não vai ter força de atrito. E aí eu vou aumentando a minha força aos pouquinhos. Ó. Vamos supor aqui, eu fiz uma forcinha pequenininha aqui, o atrito vai me devolver com aquela mesma forcinha pequenininha. Resolvi fazer uma força um pouquinho mais considerável, o atrito vai me devolver com aquela força um pouquinho mais considerável. Até que eu vou chegar no limite do atrito. Esse limite do atrito é aqui em cima. Iminência de movimento significa que a partir de agora, qualquer aumento de força que eu fizer, o troço começa a se mexer. Isso significa que eu cheguei no meu atrito estático máximo. Então, essa curva aqui vai mostrando como que o atrito estático se comporta, né? Ele vai aumentando, vai crescendo de valor até chegar no valor máximo.
Depois, o que acontece? Eu tenho aquele degrau ali. Aquele degrau significa o quê? Que a partir dessa força específica que eu fiz aqui, eu não consigo mais manter o meu corpo parado, o atrito não consegue mais manter parado, e eu começo a fazer o corpo se movimentar. Só que o atrito que eu tenho numa situação de movimento é o atrito cinético. É um atrito em que eu tenho menos encaixes e menos adesões. O encaixe e a adesão não consegue acontecer tão bem enquanto está no movimento. Então, essa força de atrito aqui, ela fica mais para baixo em relação àquela força máxima. Deu para entender? Então, gente, eu não tenho uma roda aqui em casa, infelizmente, mas eu juro que eu me esforcei fazendo isso aqui para tentar mostrar para vocês uma das aplicações mais importantes que a gente tem dessa diferença de força de atrito estático e cinético, que é o tipo de freio que a gente tem nos nossos carros hoje em dia. Então, existe uma diferença bem importante entre o freio a disco, que era o freio usado antigamente, e o freio ABS, que é o freio de hoje em dia. Hoje em dia o freio ABS ele é um item obrigatório de segurança, então as concessionárias não podem cobrar mais para a gente ter esse tipo de freio no nosso carro. Ele vem já junto com o carro, que nem um cinto de segurança, por exemplo, é obrigatório que tenha. E a principal diferença está no seguinte: vocês estão vendo essa bolinha vermelha que eu fiz aqui? Isso é para a gente ter como referência um ponto específico da roda, tá? Então, no freio a disco, o que acontecia? Quando a gente pisava no pedal do freio, imediatamente a roda era trancada, completamente trancada, ela não girava mais. E aí, se ela estivesse com esse pontinho aqui em contato com o chão, o que iria acontecer? Ela ia sair deslizando. Esse ponto, então, aqui da roda, ele teria um tipo de atrito que a gente chama de atrito cinético, que a gente sabe que é um atrito que não é tão alto quanto poderia ser, o atrito estático é maior, e não nos permitia ter o controle do carro. O que o freio ABS faz? Ao invés de simplesmente trancar a roda e não deixar ela girar mais, ele tranca a roda por um tempo e solta para que ela dê um girinho e prende de novo. Daqui a pouco ele solta para que ela gire um pouco e prende mais uma vez. Qual é a vantagem em fazer isso? É que a cada novo ponto que está encostando no pavimento, a gente tem como se fosse um atrito estático acontecendo, porque aquele ponto não chega a deslizar em cima do piso. Quando ele vai começar a deslizar, a roda já girou e trancou de novo. Então a gente garante que a gente tem sempre o atrito estático máximo atuando ali. É uma força de atrito maior, então é um freio mais eficiente, e a gente também tem controle maior sobre o carro quando é um freio desse estilo. Eu espero que vocês nunca passem por isso quando vocês forem motoristas, nem que ninguém da família de vocês tenha passado por isso, mas perguntem para os motoristas que convivem com vocês se alguma vez eles já sentiram a resposta do freio ABS no pedal, porque o freio ABS ele dá como se fosse umas espécies de soco, assim, quando a gente aperta muito fundo. Então, quando a gente aperta o pedal do freio muito fundo, a gente ativa esse sistema do ABS para que a gente consiga ter o controle do carro ainda. Então, isso que está escrito aqui na apostila de vocês, eu vou pegar um marca-texto agora para a gente poder sublinhar, é o seguinte: se a roda estiver girando, a gente consegue um atrito estático. Se a roda estiver deslizando, o atrito vai ser cinético. Então, o que acabava acontecendo lá no freio a disco? Em função dele travar a roda totalmente, só um ponto do pneu ficava em contato com o chão e ele acabava deslizando. Então, aqui a gente tinha um atrito cinético. Agora, lá no tipo de freio ABS, ela não vai parar totalmente. Cada ponto vai interagir estaticamente com o chão. Então, aqui a gente tem uma força de atrito estático acontecendo. E aí a gente tem maior frenagem e maior controle do carro. Então, essa imagem que está aí na apostila de vocês mostra a diferença entre uma situação em que eu tenho um freio ABS ou um freio a disco no comando, digamos assim, do movimento. No caso do freio ABS, eu não consigo desviar de algum obstáculo no meio do caminho porque eu não tenho o controle do meu carro. Então aqui eles botaram um cone, mas a gente sabe que poderia ser algo muito mais dramático, né? Agora, se eu tenho freio ABS, em função de ser essa frenagem em que eu continuo com o controle da roda, em que a roda não simplesmente para de girar, eu consigo desviar ainda de algum obstáculo se eu precisar, né? Porque nem sempre simplesmente pisar no freio vai evitar que alguma colisão aconteça.
Aqui eu escrevi que o atrito pode ser útil, na verdade o atrito é útil. É que às vezes a gente fica dizendo que o atrito atrapalha, que o atrito impede alguns movimentos de continuar, enfim, a gente gasta energia e tem que produzir energia o tempo inteiro, porque o atrito também vai ser algo que vai dissipar a energia da gente. Mas o grande lance é que se não existisse atrito, muita coisa nem começaria a acontecer. Lembra do videozinho do Dexter lá do início da aula? Então, aqui no caso desse caminhão, a gente sempre tem que analisar a situação especificamente que se pede e a relação entre o corpo e a superfície que ele está se referindo. Então, olha só, para onde que está o atrito que existe entre a carga e a caçamba do caminhão? Quando o caminhão está acelerando para frente. Então, o caminhão está acelerando para frente, a gente sabe que quando o corpo acelera para frente, a tendência é a gente ficar para trás, né? Só lembrar da gente dentro de um carro. Então, o que a gente vai pensar? Que existe por inércia, existe uma tendência do corpo, dessa carga aqui do caminhão se movimentar para trás, né? Em função da inércia dele ficar parado ali. Então, para que essa carga siga junto com o caminhão esse movimento, a força de atrito vai precisar ser para frente. Porque se não existisse atrito nenhum, e vai ser um atrito estático, porque essa carga fica parada. Se não existisse atrito nenhum, o que ia acabar acontecendo? O caminhão ia sair e a carga ia ficar uma coisa tipo aqueles desenhos do Looney Tunes, assim, né? A caixa ia flutuar por um tempinho e plaf, cair depois, assim. Então é o atrito que garante que essa carga vá junto com o caminhão. Aqui embaixo, a pessoa está caminhando para frente, beleza. Só que tem até um pedacinho lá daquele filme Interestelar, se lembram, assistiram, que ele fala uma frase que é a terceira lei de Newton, na verdade, mas sai num tom super filosófico ali, que é pra gente poder ir para frente, a gente precisa deixar alguma coisa para trás. Então, aqui no caso dessa pessoa que está caminhando, para a gente poder ir para frente, a gente está deixando o chão para trás. E aí, se a gente fosse imaginar que ao invés de caminhar num piso como esse, ele está caminhando em cima de um bloco de gelo, a gente sabe que o nosso pé escorregaria para onde? Para trás, né? Então, existe uma tendência do movimento do pé ser para trás. Vou botar aqui uma inércia, a tendência é que o pé escorregue para trás. O pé só não escorrega para trás porque existe uma força de atrito que aponta para frente. Então, se a gente for analisar friamente, a gente diria, não, mas nesse caso o atrito está no sentido do movimento, porque o caminhão está indo para frente e o atrito está para frente também. A pessoa está indo para frente e o atrito está para frente. Mas a gente tem que analisar a tendência de movimento do corpo que escorregaria na superfície. E nas duas situações, os corpos que escorregariam na superfície estavam com tendência de movimento para trás. Então, a gente tem que fazer realmente uma análise cuidadosa dessas situações. Essa imagem aqui ela é bem famosa na internet, ela é usada para representar a inércia, né? Então, o que acaba acontecendo? O caminhão freou, aquela carga estava em movimento, por inércia ela continua em movimento. A gente sabe que a inércia só é parada se alguma força for feita sobre o corpo. Então, a força de atrito entre a carga e a caçamba não foi suficiente para que a caçamba saísse da sua inércia. Por sorte, ficou tudo bem, o motorista sobreviveu, né, a esse acidente, mas é um grande exemplo da inércia. E aqui essa imagem eu botei para ilustrar para vocês a importância da gente ter alguns calçados específicos para alguns pavimentos, né? Então, existem botas que têm um solado específico para poder caminhar na neve sem escorregar, chuteira de jogador de futebol, por exemplo, que tem aqueles tachões embaixo justamente para conseguir mais aderência no gramado. E aqui, nesse momento, eu queria comentar com vocês de uma pesquisa que fizeram em São Paulo. Eles descobriram que o pior momento para a gente dirigir são os primeiros 10 minutos de chuva. Porque quando a gente dirige numa pista molhada, e se vocês voltarem lá na tabela dos coeficientes, vocês vão ver isso foi medido, a gente tem menos atrito. Então a gente já tem menos controle do carro porque a pista está mais deslizante. Só que nos primeiros 10 minutos de chuva, a água da chuva ainda não conseguiu limpar o asfalto para ficar só asfalto e água. Fica uma mistura
dessa água com excesso de gordura, de óleo, de carro, de areia, de melecas, enfim, fica uma pasta gosmenta que acaba tendo um coeficiente de atrito menor ainda do que só o asfalto molhado. Então, os primeiros 10 minutos de chuva são os mais perigosos de se dirigir. Vocês já devem ter ouvido alguns motoristas da vida de vocês comentando como é ruim dirigir em rua de paralelepípedo em dia de chuva, porque parece que fica um sabão, porque paralelepípedo tem ainda mais areia que fica misturado com a água, então faz tipo uma lama, uma coisa lamacenta, assim, que realmente é mais escorregadio. Então, pra gente ver, né, sem o atrito a gente não consegue fazer curva, a gente não consegue frear, a gente não consegue se mexer, porque a gente precisa do atrito para as coisas pararem, mas a gente também precisa do atrito para as coisas começarem a se movimentar, porque é só por causa do atrito que existe entre o pneu do carro e o pavimento que faz com que a roda não fique simplesmente girando em cima do mesmo lugar. Se não tivesse atrito, por mais potente que fosse o motor do carro, a gente não conseguiria sair do lugar. Então, o último tipo de atrito que eu quero conversar com vocês é a resistência do ar. A importância da resistência do ar é justamente o fato dela desacelerar corpos na atmosfera. Então, lá no final do ano, a gente vai fazer um cálculo em que a gente vai descobrir com que velocidade uma gota de chuva chegaria aqui embaixo se ela não fosse freada pela atmosfera. Seria um cenário tipo de vida de inseto, sabe? Seria um terror, seria como se fossem várias bombas caindo aqui na superfície, enfim. E essa força de resistência do ar, ela é uma força de atrito. E ela tem uma característica muito específica. Ela é uma força de atrito que depende da velocidade. Quanto maior for a velocidade do corpo, maior vai ser a resistência do ar. Só que, claro, tudo chega num limite, né? Então, o que vai acontecer? Existe um valor de velocidade que a gente diz que é a velocidade terminal, que é o máximo de velocidade que um corpo consegue atingir quando ele cai sentindo a resistência do ar. Então, por que um paraquedas funciona, por exemplo? Porque, vamos pegar uma caneta diferente aqui. Existe a força-peso, que está puxando esse paraquedista para baixo, mas existe a força de atrito do ar, segurando ele para cima. Então chega um momento, no primeiro momento o paraquedista vai ganhando velocidade, porque ele pula sem o paraquedas estar aberto, inclusive, né? Então tem praticamente só a força-peso acima dele, ele vai acelerando, depois ele abre o paraquedas e ele continua descendo. Né? O paraquedista ele não vai simplesmente ficar parado, ele vai continuar descendo, só que chega uma hora que ele passa a descer com velocidade constante. Então, quando o paraquedista está descendo com velocidade constante, isso significa que a força-peso dele foi igualada pela força de atrito do ar, pela resistência do ar. Isso aqui, essa velocidade constante, é justamente a velocidade terminal. É o máximo que ele consegue atingir de velocidade de queda. Tá? As gotinhas de chuva também atingem essa velocidade terminal. Outra coisa muito importante que a gente acaba sendo protegido pela atmosfera é de partículas que vêm do espaço. Eu não sei se vocês sabem disso, eu não lembro se eu comentei isso ano passado, mas é cerca de 1 tonelada de material espacial que cai na Terra por dia. Então, vem de diferentes tamanhos, a maior parte chega aqui na superfície como poeira, justamente porque a atmosfera vai desmanchando esses pedacinhos. Então é muito importante, a atmosfera, ela tem N funcionalidades, mas especificamente essa parte de resistência do ar, de força de atrito, ela serve como um freio muito importante para tudo que entra aqui no planeta. Bom, então voltando para essa página inicial da nossa aula, e se o atrito não existisse, nada do mundo existiria, né? A gente precisa do atrito para absolutamente tudo. Eu não conseguiria pegar essa caneta para escrever para vocês não teriam conseguido levantar da cama ou estar segurando o celular para me assistir, ou enfim, qualquer coisa que vocês possam imaginar na vida de vocês, a gente não conseguiria sem atrito. Eu falei da caneta e eu quero voltar, porque quando eu me dei conta disso foi um negócio absurdo, tá? Se não existisse atrito, eu
eu poderia fazer a força que eu quisesse para segurar essa caneta, apertar ela ao máximo, eu não conseguiria segurar ela escorregaria da minha mão, que é o que acontece com os frasquinhos lá do Dexter.